Queridos irmãos, com este dia de jejum, iniciamos mais uma vez o tempo da Quaresma. A providência divina nos concedeu a graça de, mais uma vez, iniciarmos este tempo de penitência visando a nossa conversão. Diz-nos o Senhor através do profeta Joel: agora, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. O que Deus nos diz é que nós temos que nos voltar para Ele, mas não de qualquer modo. Nos voltar para Ele com todo o nosso coração. Conversão é quando eu mudo de direção e me dirijo totalmente para o lado alternativo. Conversão é quando eu mudo o sentido daquilo que eu estou fazendo e o direciono para um outro destino. Conversão é quando meu olhar muda de alvo e eu me concentro sobre um novo objetivo. O que o Senhor está dizendo é: voltai-vos para mim de todo o vosso coração. Voltai-vos para mim. Fazei com que eu seja o vosso fim, o vosso objetivo, o vosso motivo, o vosso alvo. Olhai para mim e direcionai-vos para mim. Porque a verdade é que nós, às vezes, temos tantas direções, corremos de cá para lá, temos tantas metas humanas a alcançar, travamos tantas batalhas, quando na verdade Deus se torna para nós opaco. Nós deixamos de olhar para Ele como nosso alvo, como nosso objetivo. Nós perdemos-lo de vista. Isso acontece muito frequentemente conosco. Ficamos perdidos no emaranhado das coisas da terra. E o fascínio dos bens criados exerce sobre nós um domínio do qual nós não nos conseguimos libertar. Voltai-vos para mim de todo o vosso coração. O que define uma quaresma bem feita não é apenas que eu me direcione para Deus, mas que eu me direcione para Ele de todo o meu coração. O que significa? A minha atenção tem que estar presa nele. A minha vontade tem de querê-lo totalmente. A minha imaginação precisa derramar-se sobre ele. A minha memória precisa tê-lo como o meu bem. Nós muitas vezes não conseguimos sequer rezar de maneira não distraída.
Nós nos perdemos em tantas e tantas e tantas preocupações. Mas o que o Senhor está nos dizendo é: voltai-vos para mim de todo o vosso coração, com toda a intensidade do vosso ser. Como disse Jesus ao escriba, citando o Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. Substituir o amor próprio pelo amor divino. Trocar a autorreferencialidade para a referencialidade divina. Ter o nosso coração como uma flecha apontado inteiramente para o Senhor, sem subterfúgios, sem outros tipos de desvios, sem fugas, sem rotas alternativas, totalmente direcionados para Ele. Do amor próprio provém aquilo que São João, na sua primeira epístola, nos apresenta como a tríplice concupiscência. Com este tríplice desejo desordenado. Aqui os autores espirituais chamam de o monstro de 3 cabeças. O amor próprio é um monstro. E as 3 cabeças são as 3 concupiscências. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 concupiscências são, por assim dizer, os impulsos que estão por trás de todo pecado. As 3 concupiscências são essas pulsões desordenadas que estão em nós e que nos motivam a buscar aquilo que desagrada a Deus e aquilo que agrada ao nosso eu. Jesus nos apresenta no Evangelho esta conversão para Deus, libertando-nos do emaranhado das criaturas através da tríplice concupiscência reversa. Ele fala da tríplice concupiscência, apresentando-nos os remédios para elas, como que numa forma de montanha, em que o jejum e a esmola aparecem na base e a oração aparece no topo. O evangelho que nós lemos omite a parte do Pai Nosso, que é justamente aquela desenvolvida por Cristo quando Ele comenta a oração. Portanto, nós temos o remédio dado por Cristo contra esta tríplice enfermidade. A esmola é o remédio contra a concupiscência dos olhos, a cobiça dos bens terrenos. Quantos de nós somos apegados ao dinheiro, apegados aos nossos bens, apegados às nossas posses? Às vezes uma pessoa abre o armário e tem ali dezenas de sapatos, enquanto tem apenas um par de pés. Tantas roupas inúteis, tantas coisas inutilizáveis. É a nossa cobiça.
Somos nós que queremos isto, aquilo, aquele bem, aquele outro bem, aquela ou aquela outra riqueza. Nós precisamos desviar o nosso coração dessa direção e colocá-lo na direção de Deus. Senhor, Tu és o meu único bem. Eu quero me desenraizar do apego a todo tipo de recurso terreno. Eu olho para Ti, eu desejo a Tua glória em primeiro lugar. Eu não quero ficar escravo de nenhum tipo de lucro. Por isso, eu faço esmola. Não se trata apenas de dar esmola para algum mendigo. É algo muito mais profundo. É entregar para Deus o domínio que nós temos sobre o nosso mundo financeiro. Do outro lado da base, Jesus comenta em terceiro lugar, está o jejum, que é o remédio contra a concupiscência da carne. Ou seja, nós temos tanto desejo de prazer corporal, de conforto, temos os nossos requintes gastronômicos, queremos tantas vezes saciar o nosso desejo de prazer corporal, tanto pela sensualidade quanto pela gula, quanto por qualquer outro prazer que nós tenhamos. Nós precisamos mortificar. Dizer, Senhor, eu tenho vivido em função dos meus prazeres, eu tenho querido tais ou quais prazeres, mesmo que sejam lícitos, mas eu tenho vivido em função disso. Eu não quero mais. Eu quero viver em função do Senhor, portanto, eu vou mortificar os meus prazeres. Eu não vou buscar mais esse contentamento, porque eu quero buscar o Senhor de todo o meu coração. Por isso eu jejuo de comida. Eu procurarei nesses dias não consumir nada que seja muito prazeroso. Eu jejuo de todos os demais prazeres, menos descanso, menos distração, menos entretenimento, porque eu preciso buscar o Senhor. Quando meu coração está livre do apego às coisas terrenas e aos prazeres, então eu consigo entrar naquilo que Jesus apresenta como centro no Evangelho, a oração. Ou seja, a mortificação nestes pontos é o que me impulsiona para orar. Por quê? Se uma pessoa está tão preocupada com os bens terrenos, se uma pessoa está tão preocupada com os seus prazeres, ela não consegue subir na vida espiritual. Ela está infeccionada pelo apego às criaturas. O mundo brilha muito diante dos seus olhos. Ela não consegue entrar no ofuscamento dos sentidos necessário para que brilhe dentro dela a luz da fé. Então, a oração nos é apresentada por Jesus como remédio contra a soberba da vida. Ou seja, eu preciso de Ti. Eu necessito adorar-te. Tu és o meu único bem. Eu quero me lançar inteiramente sobre Ti. Conversão sem oração é só um moralismo vazio. Nós precisamos nos jogar sobre o Senhor.
São Paulo nos diz, na segunda leitura, deixai-vos reconciliar com Deus. Pare de fugir dele. Agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação. Nesse tempo de Quaresma, nós podemos acelerar a nossa marcha rumo ao céu. Nós podemos orar com mais intensidade, com fervor, com toda a atenção do nosso coração, desconectando-nos de tudo. A penitência, nos prazeres e nos apegos aos bens terrenos, será a nossa mola propulsora para avançarmos no conhecimento de Cristo que temos pela fé e no fervor por Ele que nos vem da caridade. Que nós possamos, nesses dias da Quaresma, fazer uma grande campanha da santidade na nossa vida pessoal, de oração, de penitência, de união com Deus, dialogando com Deus, vivendo a nossa vida em comunhão com Cristo. Então, estas cinzas que agora receberemos serão para nós apenas a lembrança de que sem Deus nós não somos nada, somos apenas pó. E nós precisamos vivamente dele como nosso maior bem, como nosso maior tesouro, como único, verdadeiro objetivo para a nossa vida.